Olá, eu me chamo Lineu Miranda e eu queria convidar os estudantes do ensino fundamental do 7º ano para a nossa viagem na história hoje com o conteúdo A Conquista da América. Bom, meus amados, a gente falar da Conquista da América, a gente vai ter que relembrar alguns conceitos. Vamos dar uma olhada? Bom, no século XV, os europeus então encontraram as Américas. Alguns pensando ter chegado às Índias, outros nem tanto, mas apenas buscando garantir um espaço num novo continente que já tinha povos e sociedades organizadas nele. Então, para os europeus, foi um descobrimento, mas para os americanos, estava mais para uma invasão mesmo, ok? Bom, então, para falar dessa invasão, essa conquista, desse encontro de culturas, encontro de povos, que foi a chegada na América, que muitos chamam, o descobrimento da América. Pois bem, esse encontro de culturas foi um processo, no primeiro momento, amistoso e depois passou a ser um trabalho de conquista. Essa diversidade de povos que já existiam na América, como se pode perceber, a gente pode ver aqui, esses vários povos nativos da América constituíram seus próprios modos de vida e organização política e social, de forma que era muito diferente dos europeus. Os europeus aqui chegaram e toca para cá. Eles visualizaram essa cultura e passaram a fazer a diferença, na exploração. Eles encaixaram esse povo, essas diversidades, dentro desse contexto, na tabelazinha aí das transformações que a burguesia começou a promover, que entra o fortalecimento das monarquias, com o nascimento dos chamados Estados modernos, que envolve o renascimento artístico, científico e intelectual, que se desdobrou ainda numa reforma religiosa, que tem a ver com a expansão marítima comercial também. E aí a burguesia ela vai construindo a sua própria identidade, promovendo transformações na Europa, que vão chegar também aqui na América. Tudo bem? Vem para cá. Bom, essa transformação que chega na América, através justamente da missão dos europeus em expandir as rotas comerciais. E junto com as rotas comerciais, já que se trata de encontrar um novo continente com vários povos, vieram para cá também os jesuítas, que a gente pode ver aqui na apresentação. Uma resposta da Igreja Católica à Contra-Reforma, que fez com que a Igreja perdesse muitos fiéis, jesuítas vieram para as Américas para catequizar os nativos. Bom, essa vinda do jesuíta para a América trouxe na bagagem a aventura de encontrar povos que eles nem conheciam o idioma, a língua, os costumes, os saberes. Então, muitos padres, muitos missionários, imbuídos do fervor religioso cristão, vieram para a América e se embrenharam na mata atrás dos grupos para formar parte dessa comunidade, aprendendo seus costumes e sua língua. E utilizaram para isso, músicas, danças e a dramatização. Dessa forma, os jesuítas aprenderam a língua dos povos nativos e começaram a catequizar e incluir eles dentro da cultura europeia, a partir da religião católica cristã trazida por eles. Certo? Bom, mas a gente tem um desafio. Vocês lembram do desafio que deixamos na última aula? Era para explicar por que a palavra descobrimento está entrando em desuso. Vamos dar uma olhada? Vamos responder? Você conseguiu? Vamos ver agora, vamos conferir a resposta de vocês. Tá? Bom, respondendo ao desafio da aula passada, o termo descobrimento não cabe mais por conta de que se tratava de uma visão unilateral, ou seja, apenas dos europeus. Porque para os nativos, a América não era novidade, já existia há muito tempo. Tudo bem? Pois então, para o europeu, isso aqui tudo era novo, então para eles foi descobrimento. Mas para os nativos que já habitavam aqui, não foi bem assim um descobrimento, não. Foi uma conquista do europeu sobre os povos nativos. Uma invasão mesmo. Bom, então, essa invasão ela foi motivada por questões econômicas e para ver essa dominação de uma cultura sobre a outra, antes da gente chegar nessa explicação de como se deu essa dominação, a gente precisa entender as diferenças que haviam entre os nativos americanos e os europeus. Bom, havia esses contrastes culturais dos próprios nativos americanos. Muito diferente do europeu, para as culturas americanas não havia uma uniformidade de povos. Poucas sociedades americanas possuíam algum tipo de organização sob forma de Estado nas Américas. Um exemplo, os incas, os astecas, eles tinham uma organização de Estado. Outro ponto,
A maioria das sociedades americanas nem sequer tinha escrita, moeda ou governo centralizado, diferente dos europeus. E também um último ponto, havia na América uma variedade tão grande de povos que tínhamos idiomas, culturas e formas de organização muito diferentes. Ok? Bom, e o europeu? O que o europeu buscava aqui na América que justificou esse transplante, digamos assim, de valores, cultura, essa aventura de uma viagem, tá? Que muitas vezes significava assumir muitos riscos e desafios de quase não sobreviver? Ou, só dar um exemplo. Você sabia porque o nome de algumas igrejas aqui do nosso município e de outras cidades do litoral nordestino tem o nome de Igreja da Piedade, Igreja da Boa Viagem? Geralmente eram pagas de promessa de pessoas que vinham da Europa para cá e que tinham uma viagem boa, tranquila, aí chegavam aqui, vamos construir uma igreja para agradecer a boa viagem que eu tive, sem nenhum transtorno. Aí constrói uma igreja e põe lá, dedicada à igreja, a Nossa Senhora da Boa Viagem. Por outro lado, em outra ocasião, um dono de engenho que vinha para Pernambuco, ele passou tanta aflição na viagem que pediu a Nossa Senhora piedade e clemência. Se ele sobrevivesse sem naufragar, ele construiria uma igreja aqui. E aí surgiu, quando foi construída a igreja, deram o nome de Nossa Senhora da Piedade. Vamos dar uma olhada, o que os europeus vieram para cá? Qual o interesse deles na América? Primeiro, garantir um lucro absoluto com a formação de colônias para favorecer uma balança comercial da metrópole, conforme defende o mercantilismo, através do chamado Pacto Colonial, onde a colônia tem a obrigação de sustentar a metrópole, comprando dela tudo o que precisa, e tem que fornecer para a metrópole tudo o que a metrópole tem interesse em adquirir. É uma exclusividade que praticamente garante à metrópole o lucro absoluto. Também tinha um outro ponto, garantir a posse de terras e aumentar seu número de súditos, ampliando seu poder real para o uso em negociações com outras nações. A partir do momento que eles catequizavam os indígenas, ensinavam a ele a língua portuguesa, por exemplo, era um sinal de que qualquer navio de outro povo que batesse e encostasse aqui no litoral, encontrar aquele povo cristão e falando em português, que eram de terras de Portugal, do rei de Portugal, certo? Bom, nessa ótica, a conquista ela não é um processo amistoso. A conquista é um processo, ora de negociação, de alianças, como também um processo de enfrentamento. Ou pela cruz, através da catequização, ou pela força, através da espada, mas não somente espada, mas a pólvora. Um a um, todos os povos americanos foram colocados sobre a tutela de alguma potência europeia. Portugal, Espanha, Inglaterra, França. Vem cá. Por exemplo, aqui no Brasil, você sabia que nós tivemos aqui diferentes tentativas de ocupação? Pois é. Nós temos aí os registros de que os espanhóis teriam passado primeiro aqui no Cabo de Santo Agostinho, antes mesmo de Cabral ter aportado nessas terras, mas não assumiram a posse. Nós temos registro de invasões francesas que fundaram a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de São Luís do Maranhão. Depois de expulsos do Rio de Janeiro e depois de expulsos do Maranhão, os franceses fundaram o que hoje é a Guiana Francesa, no extremo norte, na fronteira norte do nosso Brasil. Também tivemos aqui as tentativas de invasão dos holandeses, que efetivamente invadiram o Nordeste brasileiro e aqui ficaram durante um bom período no século XVII. Pois bem, essas formas de ocupação, a mais amistosa, a mais significativa, são as das missões jesuíticas, porque através das missões religiosas, com emprego lúdico, de teatro, música e dança, os jesuítas conquistaram corações e mentes dos povos nativos da América e aprenderam dos povos o idioma tupi-guarani. O primeiro manual de tupi-guarani que temos conhecimento na história foi produzido pelos jesuítas. Pois bem, a aventura europeia na América ela é marcada por esse trânsito entre o religioso e o militar e a ocupação do litoral, que ela é gradual, fechando cada possibilidade de que outro povo pudesse se instalar aqui e ameaçar o domínio das potências, ou de Portugal ou da Espanha, que foram os principais promotores da ocupação da América durante muitos anos.
Bom, a importância da religião para a ocupação desse espaço foi tão grande que, por exemplo, para tomar posse do Brasil, houve uma missa, celebrou-se uma missa. A catequização e o ensino do seu idioma foram, então, as principais ações para garantir a posse dessas terras. Bom, a gente está chegando no final da nossa aula de hoje. E aí, a gente tem uma viagem interessante para você fazer, observando no litoral do nosso Nordeste a construção das chamadas fortificações. Vários fortes, como a gente tem aqui, o Forte do Brum, que é esse que está mais abaixo, e o Forte Orange, de Itamaracá. A instalação de bases nas Américas seguiu então um modelo mercantilista, começando com fortificações militares e com os chamados depósitos, chamados de feitorias. A partir daí, fundaram-se vilas, fundaram-se comunidades, e aí a gente formou praticamente todas as cidades que temos no litoral de todas as Américas. Bom, vamos para a nossa questão de desafio? Estamos chegando no final da aula. Bom, identifique uma, ou pelo menos algumas, das importantes contribuições dos povos nativos americanos para as jovens nações americanas, como o Brasil, por exemplo. Você vai ver que dos valores dos nossos nativos americanos, algumas coisas foram fundamentais para que desse certo a ocupação desse território imenso que nós temos. Vamos pelo exemplo do Brasil. A cultura portuguesa, junto com a cultura nativa, ela rendeu esses valores que praticamente foram fundamentais para que desse certo a formação do nosso país. Isso também aconteceu em toda a América, desde o Canadá, os Estados Unidos, México, toda a América Latina, toda a América comum. Em si, ela é formada através dessa união de valores e culturas dos europeus com a dos povos nativos. Então, dá uma pesquisada aí, dá uma olhadinha, vê o que você encontra de interessante para fortalecer ainda mais esses laços de cultura e a gente poder conhecer um pouco mais e avançar no nosso próximo assunto. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção de vocês, fiquem com Deus, até a próxima aula.